Vou falar sobre um conto que é um dos meus prediletos, julgo um dos melhores, que seria A Memória de Todos Nós, que é um conto com aspirações filosóficas, pelo qual me atém algumas questões que comumente Philip Dick, por exemplo, se atinha, né? Como o que é ser humano, o que nos faz ser humano. Eu acredito que muito além de ser nossa aparência, nossos genes, nós somos formados também por memórias, lembranças, tanto das memórias individuais, né, como a memória coletiva, que é justamente a história, a cultura. E o que não mais do que a rotina coletiva que constrói tradições que se escoram justamente, que levam à cultura, o que se observa muitas vezes hoje. Então, eu acredito que a família, o amor e tantos outros elementos que justamente fomentam a humanidade ser o que ela é hoje, justamente como ser humano. Então esse conto tem justamente alguns aspectos que abordam, né, ao postular uma ideia que seria uma conjectura particular minha, no tempo em que, uma década atrás, quando vi a conclusão da franquia Matrix, né, em que acreditava que o final seria algo como mostrar uma outra realidade, além das outras camadas, né, como mais ou menos 13º andar, em que eles estariam, né, o mundo teria acabado, eles estariam presos numa nave espacial, no espaço, em que por limitações de tamanho da nave, do espaço, pela quantidade de pessoas que tinham, eles eram mantidos adormecidos para que não se movimentassem, não tivesse tanto a necessidade de tanto espaço, né? E a partir disso seria criada uma simulação para que conseguisse manter, de uma certa forma, a aparência dos hábitos, da cultura e da história da humanidade, né? Para que ela não fosse destituída, impregnada pela sua destruição ao passar tantas gerações no espaço sideral. Então, a postulado, né, foi a partir dessa ideia que eu tive ao ver o filme Matrix, eu desenvolvi a minha trama, justamente que aborda esse aspecto, né? Só que ao invés de, nesse sentido da ilusão ser uma ilusão negativa, opressora, que limita a liberdade de alguma forma, ela passa a ser uma espécie de fuga, né? De uma realidade hostil, em que não condiz com a essência da humanidade, né? Então isso passa a ser, uma certa forma, uma inversão, né? Uma fuga de algo hostil, algo que não é humano, algo que não é viável à cultura, ao que se faz de humanidade, escorando-se nisso. E um desses indivíduos que foram criados dentro dessa realidade ilusória, simulada, né? Aprendendo sobre a história humana, sobre a cultura, tendo relacionamentos de família e tanto mais, ele desperta para essa realidade e percebe que o estado que a humanidade vive, dos poucos despertos que tem dentro da nave, é simplesmente deplorável, deprimente. E eles passam a existência vagando no universo à procura de outras formas de vida no espaço, sem qualquer resultado. Então, num conto, né, eles já teriam passado até mesmo as fronteiras do sistema solar, já estariam mais de 2 gerações no espaço sideral, em que poucas pessoas são mantidas despertas a fim de manter uma certa autonomia, não diria, mas uma manutenção da espaçonave, que é uma espaçonave grande, carrega um número considerável de pessoas, desde embriões, códigos genéticos, inclusive de outras espécies, como se fosse uma espécie de arca, né? Mas no conto é relatado, mostrado algumas descobertas de que a única coisa artificial criada por uma inteligência encontrada por essa nave após sair do sistema solar teria sido justamente a sonda estelar Voyager, né? Lançada por Carl Sagan, né, no século XX. Então, justamente demonstra essa certa negatividade, um pessimismo, né, que condiz uma condição hostil, subhumana da vida dessas pessoas que estão despertas da nave, de modo com que esse sujeito ele passa a desejar, a voltar, a adormecer nessa condição. Nesse sentido, parece um pouco com o plot de um livro antigo meu, de 2010, Adormecidos, né? E que mostra mais ou menos a mesma coisa, né? Uma realidade hostil, né? Abiótica, decadente, né? E em que as pessoas se refugiam numa espécie de sonho coletivo, todas dormem literalmente e se conectam oniricamente, né? Através dessa fuga de realidade, onde começam a acontecer coisas, viagens oníricas
em que a psique é projetada na mente de outra pessoa e por aí vai. Uma abordagem um pouco diferente, a conclusão desse livro especialmente um pouco diferente, mas acredito que os aspectos centrais, a crítica, né, justamente a relação, né, a hostilidade, a tudo que nos faz humano, tanto no sentido social, da sociedade, da humanidade, são uma crítica bastante comum a essas duas histórias, né, em que às vezes determinada ilusão possa ser melhor ou o contrário, depende de como essa ilusão ela é colocada, né? Então, não diria uma ilusão, mas uma simulação para que a pessoa possa se sentir um pouco humana novamente, o que não se sentia, a exemplo dessas histórias anteriores. Naturalmente tem uma inspiração em Philip Dick, uma história bem comum abordada por ele. O próprio Matrix, muita gente diz que tem inspirações nele, né? Tem livros como Ubik, né, que demonstram bastante essa questão do que é realidade, do que é simulação, mentira, do que é também ser humano, justamente por essa concepção. Se a gente vive uma mentira, será que nós somos de verdade? Essa é a grande questão do conto. Obrigado.